Artefato no ar, coisa boa, né? E você aí, tudo em cima? Preparado para passar uns minutos do seu dia conhecendo e curtindo diferentes ações ligadas à arte e à cultura? Esta edição do programa vai abordar um estilo de arte que é bem familiar para nossos pais e avós, mas que hoje em dia vem se ressignificando e conquistando mais espaço, inclusive na vida de pessoas jovens, as artes manuais. E você vai conferir um bate-papo com a equipe do curta-metragem Coisa Malu. Um lindo filme criado com nuances de cultura popular e recheado de personagens fantásticos. Produzido por alunos de Midiologia da Unicamp, o filme foi tão bem recebido pela crítica que chegou a ser exibido no Festival de Cannes. Já o quadro Pronto Falei traz mais uma temática que divide opiniões. E o Mapeando nos apresenta as produções e inspirações da artista Sônia Gabriele. Ela também está presente no projeto Mapa SP Artes Visuais da Unesp. Por muito tempo, qualquer trabalho ligado às artes manuais era considerado uma arte menor, inferior. Hoje em dia, essas manifestações artísticas, muito conhecidas pelas nossas avós, vêm ganhando jovens adeptos e se ressignificando. O crochê, por exemplo, não está só na moda. Ele vem invadindo os mais diversos espaços, seja de maneira artística ou como atividade comercial, além de ser utilizado também como ferramenta terapêutica. É bem provável que você nunca tenha visto uma cena como essa. Pessoas de diferentes gêneros e gerações fazendo crochê. Por isso, hoje aqui no Artefato nós vamos falar sobre artes manuais têxteis. Natália, você faz crochê, você pesquisa não só o crochê, né, as artes manuais têxteis, né, em geral. Ela vem ocupando mais espaço, assim, ela está voltando à moda até, eu acho. Ju, eu vejo que o crochê, ele já esteve em alta nos anos 70, na questão do visual. Mas agora a gente vê uma revalorização do fazer crochê. Quero fazer as minhas roupas, eu quero fazer os objetos da minha casa e eu quero estar em ótimas companhias nesse ritual que é o artesanal, né? Sim. E como é que o crochê entrou na sua vida? Eu aprendi a bordar aos 11 anos. E no ambiente familiar mesmo, com as minhas tias, mas o crochê eu aprendi quando eu estava em São Paulo. Foi na cidade grande que eu comecei a ter um olhar diferente sobre essa técnica que era o crochê. Até para saber de vocês também, meninos, como é que o crochê começou a fazer parte da vida de vocês? Começou quando a gente teve a proposta de tentar introduzir no primeiro ano, na disciplina dele de plástica, a ideia do fazer manual com os alunos para tentar explorar outros meios de você conseguir desenhar no curso de design. O meu contato com a técnica é desde os 9 anos de idade. Eu aprendi com a minha tia, né? Então desde lá eu não parei mais de fazer. Legal. E a sua experiência? Eu comecei com uma revista de umas comunidades indígenas da Colômbia que se chamam os Guayús, que eles têm muitas histórias interessantes que as aranhas ensinaram a eles a tecer, eles começaram a construir e fazem coisas muito bacanas. Natália, agora essa sua paixão pelo crochê te fez ir além, né? Te fez pesquisar essa arte, né? Então eu queria até que você contextualizasse pra gente de onde vêm as artes manuais têxteis. A história do têxtil, ela existe desde a pré-história, né? Quando o homem ele deixa de ser nômade, ele passa a utilizar o couro e a pele do animal para se proteger do frio. Ele utiliza agulha feita de ossos e as tripas dos animais como linha para fechar esses recortes que seriam a roupa dele, né? E aí, da pré-história até hoje, a gente utiliza as mesmas técnicas, né? As artes manuais, elas ficavam em segundo plano, né? Eu sinto que elas não eram bem vistas como as outras manifestações artísticas em geral, né? Até há pouco tempo, o crochê não era atividade de academia e nem era bem visto. Então ele era apenas um hobby. Agora é que a gente está entrando numa nova consciência e agora a gente está querendo fabricar os próprios objetos, a gente está entrando numa consciência mais maker. Tem outras questões também, principalmente a ligação com a mulher também, né? Com a estética, Natália. A gente pode dizer que o artesanato ele é inferiorizado justamente por ter essa relação com o fazer feminino. Tá? Então, ele é até considerado arte doméstica. Então, a mulher
Durante o Renascimento, até as mulheres ricas, elas ficavam em casa produzindo os seus bordados, os seus artefatos têxteis, enquanto o homem trabalhava, né? Então, existe essa inferiorização do artesanato pela relação com o vestuário. Eu tenho que me cobrir. Então, não é arte. Eu não encontro isso no museu, tá? Então, ele não tem uma expressão, ele não é subjetivo. Isso antigamente, eu acredito que hoje já está mudando. Para vocês, o que é o fazer crochê? Uma terapia, enfim, uma arte? Como vocês se sentem fazendo crochê, né? Eu acho que é uma mistura de tudo, porque chega no final do dia, às vezes está cansado de ficar no computador, você já fez um monte de coisa, então você quer relaxar, você acaba fazendo crochê e você pode aliar isso a, por exemplo, estou precisando de um tapete, preciso fazer alguma coisa, um cachecol, e aí você acaba produzindo a sua própria coisa do jeito que você quer, então você personaliza ela muito melhor. Quando eu era pequeno, assim, eu fazia tapetes para casa da minha mãe toda, tal, mas eu sempre fazia isso de forma escondido, quando eu era criança, porque, como você estava falando, não era normal um garoto fazer crochê. Acho que por isso também é importante a gente ter essa entrada do crochê e das artes manuais na universidade também, né? Para desmistificar isso na sociedade mesmo, né? Na verdade, esses limites entre arte e artesanato e design, eles foram rompidos. Eu não tenho mais esses limites tão fortes. Então agora isso daqui pode ser considerado uma forma de arte, sim. Quanto à arte, como que o crochê vem sendo utilizado, enfim, de quais maneiras, né? Olha, eu posso falar do meu trabalho. Eu trabalho com um conceito de estética do cotidiano. Então, quando eu aplico uma peça feita à mão numa árvore ou num poste, que eu passo todo santo dia e eu não reparo, eu passo a observar aquele detalhe, tá? Então, o meio, ele faz parte da minha vida, mas eu não presto atenção. Eu acredito que nas grandes cidades, né, nas capitais, a gente tem visto mais pessoas se encontrando em parques, cafeterias, para, de fato, simplesmente fazer o crochê, né? Mas aqui no interior de São Paulo a gente ainda não vê muito isso. Vocês acham que isso é uma cena que está mudando? Ainda existe um preconceito dentro da cidade pequena. Eu mesmo tinha, eu precisei ir para São Paulo e voltar com essa nova mentalidade, com essa ideia mais fresca e trazer isso para Bauru. Esses próprios encontros que a gente tem feito na cafeteria, a gente se reúne nos parques, nos bosques, a gente aplica crochê em vários lugares, na própria universidade. Então está começando a nascer uma cena nova do artesanato têxtil no interior também. O que é o crochê para vocês? Voltar a olhar para o crochê com outros olhos, com olhos mais contemporâneos. Para mim o crochê é resgate das tradições, resgate das artes manuais, o resgate das manualidades que nossas mãos já não sabem fazer nada. Eu também sempre tive muito preconceito com as artes manuais. E aí, quando eu tive esse contato através do Dorival, eu percebi que eu poderia começar a fazer minhas próprias coisas e isso que mudou minha vida muito. Quando eu estou fazendo crochê, eu entro numa atmosfera, eu consigo desacelerar, sair desse ritmo de internet, trabalho, e-mail, e eu entro uma bolha com pessoas que eu gosto e a gente troca saberes e isso vai passando de geração em geração. É muito mágico, né? Acho que todo mundo deveria fazer crochê. Experimentar. E no próximo bloco a gente fala sobre uma produção mais do que bem-sucedida, realizada por alunos de Midiologia da Unicamp. O curta-metragem Coisa Malu foi até exibido no Festival de Cannes. Tudo bem? Tudo jóia? Fiquem à vontade. Aceitar ser quem ela é. E aceitar que ela pode ser criativa ou estranha, que só ela tem que estar bem consigo mesma. Oi, gente! Oi, oi. Bem-vindos! Olá! Bom recebê-los. Tudo bem? Tudo jóia? Fiquem à vontade. Gosto quando a casa está cheia, assim. Bom, vocês são alunos de Midiologia, né, lá da Unicamp, e realizaram aí de forma coletiva o curta-metragem Coisa Malu.
Então, primeiro que eu queria saber mais sobre esse projeto. O que é que conta, né, o Coisa Malu, sobre o que é esse curta-metragem? O Coisa Malu, ele é a história de uma garota tímida, uma criança de 8 anos, a Maluzinha, que ela é muito criativa, assim, só que ela tem bastante vergonha, assim, ela é bem tímida. E certo dia ela escuta uma música que a leva para um portal mágico e ela acaba entrando num mundo onde ela vai conhecer vários seres fantásticos, assim, descobrir um pouco da personalidade dela, assim. E eu percebi que é uma história cheia de metáforas, né? Assim, o que fica nessas entrelinhas, assim? O que é que vocês tentaram trazer a partir de todos esses elementos, enfim, toda essa história? A gente queria passar um pouco sobre a jornada da Malu, de aceitar ser quem ela é. E aceitar que ela pode ser criativa ou estranha, que só ela tem que estar bem consigo mesma. E em todas as cenas, que são episodiais, ela passa por mudanças, pessoas tentando fazer ela ser o que ela não é, e ela chega num final em que ela não quer estar junto com aquelas pessoas. Até na cena do clímax, que ela tem que provar para uma aranha que ela não é uma mosca, que ela é uma menina. E não só uma menina, ela é a Malu. E aí ela descobre que ela pode ser muitas coisas, mas também uma coisa Malu. Sou nem mamute, nem mamão, nem melão e muito menos mosca. Eu sou a Malu. Porque por mais que todo mundo tente, né, ou pense que deva seguir um padrão, né, todo mundo é diferente, né? Então acho que a Malu consegue trazer muito isso, né? Agora, o filme ele é direcionado para o público infantil? A ideia do filme era fazer um filme para criança mesmo, que não subestimasse a inteligência dela, né? Que não tentasse dar uma mensagem muito mastigada. Você precisa apenas ouvir mais atentamente. Mas a gente percebe que muitas coisas desse filme crianças não vão entender. E na verdade isso é uma coisa bem comum, que hoje em dia eu assisto desenhos de quando eu era criança e eu falo, nossa, tem um monte de coisa ali que eu não peguei quando eu era criança e que hoje eu percebo que é muito mais profundo do que eu percebia, né? Ao mesmo tempo, tem umas crianças que elas entendem muito mais do que a gente achava que elas iam entender. Que a gente às vezes faz exibição com criança presente e a gente pede feedback delas, pede para elas fazerem perguntas e elas conseguem compreender a mensagem principal da história sem que ninguém explique nada, elas entendem tudo. E como é que surgiu a ideia do projeto, gente? Assim, como ele foi viabilizado também? O projeto começou, na verdade, no nosso terceiro semestre, né? Segundo semestre, que é quando a gente faz a primeira matéria que a gente tem que fazer um curta-metragem. E aí, nessa matéria, a gente fez uma versão piloto, que a gente chama, né? Do curta, que é uma versão finalizada. Só que, enquanto a gente estava terminando de finalizar essa versão, a gente descobriu que existia um edital dentro do lado da Unicamp que chama Aluno Artista. E aí a gente inscreveu no Aluno Artista e a gente foi aprovado. E aí, com esse financiamento do Aluno Artista, que é de um órgão da própria Unicamp, que chama SAI, a gente conseguiu fazer uma segunda versão do curta. A primeira versão a gente vendeu o brigadeiro para fazer, assim, foi bem sofrido. A gente não tinha os recursos que o pessoal da arte precisava para, enfim, produzir um filme de fantasia. E aí, na segunda versão, a gente já tinha mais recursos que a gente pôde fazer o filme um pouco mais parecido com o que a gente imaginava, acho. Não sei. E essa segunda versão tinha mais cenas, e algumas das cenas que já existiam, elas são um pouco mais longas e precisavam de um pouco mais de material, não só de arte, mas a gente pensou um pouco a foto também de uma maneira mais bem trabalhada. Foi tudo um pouco mais... Melhor desenvolvido. Melhor desenvolvido, porque a gente já tinha aprendido com o primeiro para fazer melhor no segundo. E vocês mobilizaram mesmo o pessoal da Unicamp, né? A trilha sonora também foi feita por alunos também, né? A trilha sonora é uma parte muito importante do filme, é quase como se o fio condutor mesmo.
E ela é original, foi feita pelo Tainan Sanches, que é nosso compositor. As músicas que ele fez fizeram muito parte do processo criativo, assim, de toda a história. É bem importante citar, porque ele é um músico maravilhoso. Assim. E ele é aluno da Unicamp também. É, ele é aluno da Unicamp. A gente costuma até falar que o nosso filme ele tem bastante a cara do Instituto de Artes, que é o instituto onde a gente estuda, né? Lá tem 5 cursos e a gente tem gente dos 5 cursos no filme. E o filme foi selecionado, né, para participar de um dos maiores e mais prestigiados eventos de cinema, né, do mundo, o Festival de Cannes. Como é que foi receber essa notícia, né? Como é que é ver o filme de vocês, tipo, em Cannes, né? Então, a gente foi selecionado numa categoria que chama Short Film Corner, que é onde é um lugar que eles abriram para que os novos cineastas, né, que começam fazendo curta-metragem, tenham a possibilidade de ir para o festival e participar de palestras, workshops, para ter uma oportunidade de se desenvolver melhor e para partir para próximos projetos com um pouco mais de conhecimento e tal. E lá dentro a gente conheceu gente de todo mundo, assim, tipo... Legal. Eu falei com um animador da China, sabe? Eu falei com um cara que fazia faculdade de cinema na Itália e a gente assistiu o filme deles, eles assistiam o nosso, a gente trocava ideia, eles davam feedback pra gente e foi muito interessante. E uma coisa que é interessante é que o projeto foi feito de forma colaborativa, né? A direção, a produção de forma bem coletiva, inclusive. A gente sabe que assim, é melhor trabalhar com mais gente, mas também é difícil. Tem hora que, às vezes, as opiniões não batem muito, né? Como é que é isso? Não, a gente, desde o começo, queríamos ser um projeto mais horizontal, no sentido de, se eu estou em arte, posso dar pitaco na direção também e, de certa forma, colaborar em todas as áreas. E a gente sabia que ia ser um desafio, até porque o cinema é uma área super vertical nesse sentido, mas a gente também pensou que seria positivo no sentido de todo mundo se sentir um dono e sentir que tem a sua cara esse projeto em geral, e não só na sua área. Para quem está interessado em ver mais sobre o filme, ele ainda não está disponível, porque vocês ainda estão inscrevendo ele, né, em alguns festivais, mas tem alguns vídeos, teasers, né, no YouTube, enfim. Qual é a forma que as pessoas podem encontrar o Coisa Malu? A gente tem uma página no Facebook e também tem uma página no Instagram que a gente tenta deixar atualizada com fotos. Tem o site também. Que é Coisa Malu? É coisamalu.com. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Agora, de todo o processo, toda a vivência que vocês tiveram com o curta Coisa Malu, o que o filme deixa de melhor em vocês? Eu acho que o que mais me marcou do Coisa Malu foi mostrar que é possível fazer as coisas que você imagina virarem realidade. E a gente pensava muito, tipo, fechado dentro da sua realidade. E aí a gente expandiu isso para um mundo imaginário de fantasia em que a gente criou coisas, criou situações e a gente foi capaz de construir e ir atrás de tudo. E eu não achava que isso era possível e no final foi. Principalmente foi aprender a ter autonomia, no sentido de não tem estrutura, não tem quem sabe fazer isso e procurar alguém que saiba e que agrega muito no projeto. Eu acho que realizar, né, assim, ver que é possível, acho que marca bastante, né? Então, sucesso para vocês, gente. Espero que vocês voltem em outras oportunidades aí, com uma carreira consolidada também, com novos trabalhos tão bonitos como Coisa Malu, viu? Valeu. Obrigada pelo convite. E o Artefato abre o terceiro bloco com mais uma temática que divide opiniões. É hora de mais um Pronto, Falei. O primeiro lugar onde eu vou para consumir audiovisual é na televisão. Até porque o conteúdo que eu acabo buscando é um conteúdo televisivo.
né? Seja jornalístico, seja dramaturgia, seja esporte, ele é um conteúdo pensado para a televisão. A TV é um entretenimento um pouco mais passivo. Você apenas senta no sofá e liga a TV para ver simplesmente o programa que está passando lá. Não cabe a você a decisão da programação. Quando eu não estou muito preocupado em escolher o conteúdo que eu quero assistir, eu costumo ligar a TV para ver o que está passando. Vejo o YouTube como uma grande videoteca, sabe? Aquela oportunidade de você assistir, primeiro programas que você perdeu por algum motivo porque não está ali acompanhando a grade, isso é um fato. Outra coisa é programa de outras praças, de outras cidades, né? Você que está em São Paulo assistiu um programa do Rio, um programa que está em Bauru, enfim, vice-versa. Já no YouTube, o que eu gosto bastante do YouTube é que você está no controle do que você está assistindo. Então, eu costumo assistir bastante, não só no meu dia a dia, para me ajudar em questões de tutoriais, até desde uma planilha de Excel, por exemplo, que eu não sei como usar, ou até como passar uma camisa. Não vejo como substituto, eu vejo ele como uma alternativa mesmo de acesso a esse conteúdo televisivo que por algum motivo você não assistiu. Tenho utilizado o YouTube também para estar ouvindo rádio. E eu gosto muito da maneira como os conteúdos relacionados ao YouTube te mantêm preso naquele universo. Então, quando você vê, você já está quase que meia hora lá no YouTube vendo um vídeo atrás do outro e não sabe por quê. O YouTube tem um algoritmo muito bom de te oferecer conteúdos relacionados relevantes ao que você está assistindo. Mas a busca inicial ainda é o conteúdo produzido pela TV ou agora pelo rádio. Não tem um conteúdo produzido para YouTube que eu estou acessando. O YouTube é bem mais descontraído, bem mais informal, o que é um fator que na TV não existe, né? E se você também quiser se manifestar, acesse a página do Artefato no Face, deixe um comentário lá pra gente ou poste um vídeo com a sua opinião. Só não esquece de usar a hashtag Pronto Falei e o programa Artefato. Agora a gente continua mapeando as artes visuais pelo interior de São Paulo. Vamos conhecer um trabalho que mistura diferentes técnicas. A própria artista Sônia Gabriele nos conta sobre a trajetória e inspirações dela. A minha vida artística começou muito cedo. Começou com uma brincadeira de criança e até hoje estou brincando com a arte, né? Eu gostava de fazer os meus próprios brinquedos, bonecas feitas de sementes, de caroço de manga, essas coisas. Aí comecei a mexer com argila, fazia esculturinhas de argila, da argila eu passei para o gesso, mas era uma brincadeira, né? Eu sou formada em letras, na realidade, mas eu comecei a desenvolver desenhar muito. Eu tinha uma necessidade de desenhar. Eu montei um ateliêzinho para mim, eu fazia minhas coisas, aí eu comecei a excursionar pela pintura por minha conta e risco. Casei, vim para Bauru e aqui eu procurei uma professora, uma artista plástica, Angelina Messenberg, que eu queria desenvolver mais na pintura, porque até então era completamente autodidata. E com isso eu frequentei ateliê de artistas muito bons. Eu não tenho um curso de belas artes, mas eu frequentei ateliês de artistas plásticos muito bons, aqui em Bauru e em São Paulo. Eu trabalho com muitos materiais, eu trabalho com óleo, eu trabalho com aquarela, eu trabalho com acrílico, colagem, decupagem, eu uso tudo. Quando eu começo um trabalho, ele surge numa abstração e depois eu vou dando sentido, um sentido mais personalizado para o trabalho, dentro da temática que eu estou procurando. Esse é o primeiro passo do meu trabalho. Depois, se eu quero introduzir a pintura, o desenho, alguma coisa, eu faço depois. Às vezes nem faço. Mas aqui eu não mexo com pincel. É assim, é água. Mas isso foi uma técnica que eu desenvolvi.
não existe meio de eu saber o que vai acontecer. Aí é a própria tinta que se desmancha e cria uns efeitos bonitos, e é isso que eu gosto. E agora eu estou trabalhando sobre rua, as coisas que acontecem na rua, que é a minha realidade, as coisas que me tocam à vista. Não, eu já participei dessa exposição na Argentina, já participei de outras, uma no Líbano, uma em Portugal também, e agora recentemente eu estou participando em São Paulo com esse grupo de artistas, são 50 artistas, então a gente está assim divulgando a arte brasileira fora daqui. E meu trabalho foi, junto com outros artistas, para Nova York. O Louvre tem uma sala especializada só para artistas estrangeiros. Esse trabalho foi para o Louvre. É difícil o artista falar do seu trabalho, porque é uma coisa que vai acontecendo. À medida que vai acontecendo, você vai evoluindo, vai procurando fazer novas coisas, né? É uma coisa, a criação, ela é imprevisível, a parte criativa. Então, eu deixo a coisa ir acontecendo. Eu sei que a arte me sustenta emocionalmente e até economicamente. A arte me trouxe muita coisa boa. Quem é artista não tem aposentadoria, porque a gente trabalha até quando quiser. E é uma coisa que só se eu tiver algum problema que me impeça, né, de saúde. Mas se não, eu vou até enquanto puder. Mais um Artefato chega ao fim, mas você sabe que lá no Face a gente continua essa conversa boa sobre arte, cultura e entretenimento, né? A internet é só mais uma ferramenta para a gente afinar ainda mais esse diálogo com você. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Curta a nossa página e fique à vontade em nos mandar sugestões ou comentários. Semana que vem eu volto com novidades e conto, é claro, com a sua companhia. Então, até lá! Tchau, tchau!